Opinião e notícia, cotidiano, saúde, comportamento, economia e a rotina nossa do dia a dia. Direitos, lutas, as relações de trabalho. O podcast da Contraficute está no ar. Olá, você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficute, eu sou o André Carini, o nosso Contraficast, o nosso podcast está no ar hoje para falar sobre tributação. Campanha Tributar os Super Ricos da Contraficute está acontecendo e eu recebo aqui, converso com o Valcir Previtali, que é secretário de Assuntos Socioeconômicos da Contraficute, justamente para falar sobre essa campanha, sobre por que tributar os super ricos, enfim, dar uma geral nesse assunto. Valcir, seja muito bem-vindo ao Contraficast. Opa, muito obrigado. Bom, a primeira coisa é assim, a gente precisa saber, precisa informar qual é o objetivo dessa campanha, né? Mas antes de mais nada, a gente precisa fazer abordar uma questão que eu acho que ela é muito importante, né, para que a gente entenda o sistema tributário brasileiro, que é uma das cargas tributárias mais altas do mundo. Por que o Brasil ainda não fez uma reforma tributária até hoje, você? Então, essa campanha, né, a campanha no qual a Contraf faz parte, né, chama Tributar os Super Ricos. Né? É uma campanha que envolve a própria Contraf, o Instituto de Justiça Fiscal, o Sindifisco Nacional e várias outras entidades, né, para a gente fazer esse debate com a população, para primeiro entender, André, como é que é o sistema tributário brasileiro. Uhum. Que, como a gente sempre fala, ele é um sistema, ele não é progressivo, né? Ele é regressivo, ou seja, quem tem pouco paga muito e quem tem muito paga pouco. Né? Então, esse é um debate e é uma luta longa, né? Uma luta difícil, uma luta árdua porque a gente precisa convencer os deputados federais, né, o Parlamento brasileiro e o Senado Federal para que transmite várias matérias para regulamentar, inclusive, André, coisas que estão na Constituição da nossa República, né, desde 1988, que ainda não foram regulamentadas, né, como a taxação das grandes fortunas, a taxação das grandes heranças. Isso está previsto na Constituição, mas isso nunca foi regulamentado, isso nunca foi implementado no nosso ordenamento tributário, né, por assim dizer. Certo. Uhum. Então é uma luta longa. E a Contraf, né, a gente faz parte dessa campanha já há mais de 2 anos, juntamente com essas entidades que nós já falamos, para poder fazer essa luta e também envolver a população para entender. Porque, na verdade, né, o que os especialistas falam é que o sistema tributário brasileiro não é complexo. Né? Ele passa a ser complexo de forma proposital, né, para que as pessoas não entendam. Uhum. Né? Mas ele não é complexo. O problema é que a gente não consegue ter uma força que empurre isso para dentro do Congresso Nacional, que é ali que tem que ser debatido e votado as leis, né? Certo, e um Congresso Nacional que a gente percebe, né, cada vez mais conservador, inclusive, que é formado por homens ricos, inclusive, não é? Que sofreriam muito com a tributação, inclusive, né? Acho que é por isso que não avança, não é, Valcir? Exatamente, André. Esse é o grande problema mesmo, né? Porque a gente tem um Congresso Nacional, uma Câmara de Deputados e um Senado Federal em que sua grande maioria tem muitas propriedades, tem negócios, são donos de empresas, são acionistas, né, de empresas. Uhum. Então, enquanto a gente tem aí a taxação dos trabalhadores assalariados com carteira assinada do imposto de renda, a gente também tem a não taxação das pessoas que são, né, dos grandes ricos que são acionistas. Então, os lucros e dividendos que eles retiram dessas aplicações, eles não pagam imposto, que é uma lei. Aí quem está falando da importância do parlamento, essa lei foi votada em 1995, né, lá no governo do Fernando Henrique Cardoso, dos ricos não pagarem nada de impostos, nem imposto de renda sobre o que se fala de lucros e de dividendos. Geralmente são os grandes acionistas, os grandes aplicadores em bolsa, não somos nós aí que às vezes quando só se sobra alguma coisinha, coloca na caderneta de poupança. Não se trata disso, né? Se trata dos grandes aplicadores e dos grandes, como a imprensa fala muito, né? Dos grandes investidores, né? Uhum. Só que, André, né, todos os ganhos dele, né? O ganho que eles têm em tudo isso, que é muito dinheiro, acaba em contrapartida o pobre tendo que pagar mais impostos para que o tesouro não tenha perdas, né? Então, para você ver, como a gente falou no começo, que o nosso sistema tributário é regressivo, né? Então, quem tem pouco paga muito, e quem tem muito e poderia pagar,
E outra coisa, viu, André, é importante frisar, não é que nós não queremos pagar impostos, os trabalhadores, os pobres, nós queremos pagar impostos sim, porque a gente sabe que os impostos tem investimento no Estado, que volta por intermédio do Sistema Único de Saúde, vacinação, até uma praça de uma cidade é mantida pelos impostos, uma pracinha, enfim, mas a gente quer pagar o justo. Daí nosso sistema tributário faz com que a gente pague de forma injusta. Agora, pegando o gancho nesse assunto, né, de que quem tem menos paga mais, a gente percebe pelo sistema tributário como é no Brasil, a gente paga mais, a maior carga que a gente paga de impostos é por meio do consumo, né? Ou seja, a gente compra um produto, está pagando ali o imposto. E uma forma de a gente mostrar que isso é injusto, que o pobre as pessoas que têm menor renda acabam pagando mais, não é, você? É porque assim, se eu ganho R$1.000, eu compro, sei lá, algum produto que custe R$100, eu pago o mesmo imposto de que quem ganha 10 mil, 100 mil reais e compra aquele mesmo produto, né? Só daí a gente vê qual é a discrepância, né? Em termos de pagamento de imposto, de contribuição, né? De a gente pagar imposto, que quem tem maior renda acaba pagando, por consequência, menos impostos. Mas, enfim, ali, esse é o do consumo, a gente está falando sobre tributar os super ricos, e aí a gente não pode deixar de falar, já que a gente está falando de quem tem menor renda, do imposto de renda sobre os trabalhadores, que é uma tabela que, inclusive, ela não é atualizada desde 2016, se eu não me engano, não é? Isso, 2016, isso. E aí com a correção da inflação, com os reajustes salariais, que ainda que pequenos, eles vão aumentando gradativamente o salário dos trabalhadores, eles vão entrando na faixa de contribuição do imposto de renda. Então, se você ganha um pouquinho a mais, você vai entrar na faixa da tributação do imposto de renda. Ela começa hoje em R$1.900 e poucos reais. Então, a partir do ano que vem, por exemplo, quem ganhar um salário mínimo e meio, já a depender da correção do salário mínimo, obviamente, já vai começar a pagar imposto, não é? Isso é injusto. Não estou certo, você? Não, exatamente. Você está corretíssimo, André. É isso mesmo. Inclusive, a nossa luta, né? Fizemos uma live ontem, né? Que as pessoas interessadas podem acessar pelo site da Contraf, né? Pelo www.contrafcut.org.br. Também ali consegue acessar os vídeos porque eles ficaram gravados no YouTube. Uhum. Então as pessoas podem... E foi exatamente esse o debate, né? Da questão da não correção da tabela do imposto de renda desde 2016. Isso tem gerado, né, uma tributação muito maior para os trabalhadores assalariados com carteira assinada. Então, assim, isso acaba gerando uma distorção muito grande, porque, como você mesmo falou, isso é verdade. A partir do reajuste do salário mínimo, quem ganhar até 2 salários mínimos vai entrar na faixa já de contribuição para o imposto de renda, né? E se nós fizermos um recorte no nosso setor, né, na categoria bancária, que tem uma média salarial um pouco mais elevada, nós estamos pagando muito mais, né? Tem um trabalhador bancário que está chegando na faixa de R$5.000 de salário, está entrando em 27,5% de desconto do imposto de renda. Já está entrando numa faixa de contribuição muito alta. Isso faz a diferença, André, porque nós estamos agora discutindo uma campanha salarial com o setor patronal, né, com a FENABAN. Estamos discutindo nosso reajuste, né, a questão da inflação, que vai fechar agora, né, tem que fechar em agosto, o tamanho do percentual, né, da perda salarial que nós tivemos de setembro do ano passado até agora, e mais o reajuste real. E nós corremos o risco de ter isso assim, comido, né? Isso sugado pelo imposto de renda. E é quando até a nossa presidenta Juvândia Moreira, presidente da Contraf, onde ela falou assim, depois os bancários ficam reclamando com a gente, né? Principalmente quando os bancos pagam a participação nos lucros e resultados, que também sofre tributação. E aí a participação nos lucros e resultados acaba sofrendo uma tributação, o bancário ou a bancária recebe menos que deveria, né? Então é importante lembrar, né, que isso foi uma opção de governo, de não fazer a correção da tabela do imposto de renda, porque isso acaba transferindo renda dos pobres para os ricos. Sim. Para compensar as isenções fiscais, a questão, né, que tem várias questões que a gente tem discutido nessa campanha, né, que passa pela tributação dos super ricos, das grandes heranças, né, da questão dos lucros, né, das grandes fortunas, dos lucros de dividendos, enfim.
Então é uma campanha nós temos a noção que é uma campanha que ela é difícil, né? É uma campanha de longo prazo, né? E como nós já falamos aqui, que passa pelo parlamento. Mas a nossa Constituição, se a gente for dar uma olhada na Constituição, ela já fala de tudo isso que nós estamos falando aqui, né, no nosso podcast. Né? Nós estamos conversando agora. Mas, assim, não regulamenta, André, não regulamentou. Né? Então, coisas que, quando é para taxar mais os mais pobres, aí regulamenta, quando o governo faz uma opção política de não reajustar a tabela do imposto de renda desde 2016. Sim. Nós já estamos indo para o final de 2022, né? Portanto, já estamos no segundo semestre. 6 anos sem a correção. 6 anos, né? Você imagina para nós bancários, que de lá para cá tivemos nossos reajustes de salário, que diga-se de passagem que a inflação corroeu, né? E mais um aumento real. Por isso que a gente está lutando muito, né? Como a gente fala, né, André? Deveria ser assim na negociação coletiva. Na inflação não se discute, né? Porque a inflação ela já corroeu o nosso poder de compra. Né? O que nós tínhamos que estar discutindo com a FENABAN mesmo era a questão do aumento real, do reajuste real de salários, para a gente ter uma certa garantia de renda até setembro do ano que vem, no qual nós vamos, né, ter que discutir de novo o reajuste, né? Vai ter que renegociar. Se a gente conseguir fechar um acordo de 2 anos, como aconteceu agora anteriormente, né, paga-se a inflação e mais algum aumento real que se consiga negociar, mas depois a gente tem que voltar a discutir novamente, né? Como a gente não sabe se esse ano o acordo vai ser de 2 anos ou de 1 ano, então a gente tem toda essa insegurança por conta, né, voltando ao debate, da questão também da não correção da tabela do imposto de renda, que é também uma forma de deixar a tributação, né, a questão fiscal do nosso país mais injusta do que ela já é. Né? Muito bem, e a gente só lembra em relação à correção da tabela do imposto de renda, foi promessa, inclusive, de campanha, né, do atual governo, promessa não cumprida, agora em época de eleição. Exatamente. Volta a ser promessa, né, então a gente precisa realmente ficar atento, e atento, inclusive, que é aquela conversa que a gente está sempre reforçando aqui no Contraficast, enfim, nos nossos canais de comunicação, enfim, no movimento sindical inteiro, que é necessário, além de escolher um governo que cumpra com o que prometeu e que tenha um olhar, de fato, para a classe trabalhadora, que tenha um olhar, de fato, para que o poder de compra, inclusive, né, dos trabalhadores não seja perdido, e aí a tributação entra nessa questão de você, enfim, não ter que pagar tanto imposto de renda, para poder preservar o seu poder de compra, a importância de você eleger, além de um presidente, você eleger um Congresso que realmente tenha também esse olhar, esse viés que é de proteção para os trabalhadores. Então, no dia 3 de outubro, fica a dica, entre aspas, né, que é aquela hashtag fica a dica, que a gente tem que escolher, de fato, quem é que vai nos representar, não é, Valcir? Não, com certeza, André. Isso é fundamental. O Brasil que queremos, o Brasil que precisamos, né? Só fazer uma lembrança aqui na semana passada, né, na questão da defesa da democracia, do Estado democrático de direito, todas as manifestações favoráveis, a Contraf, né, nós, bancários e bancárias, estivemos juntos estivemos e estamos juntos nesse movimento. Mas nós temos consciência, André, que precisa melhorar muito mais, precisa avançar muito mais, né? E como você mesmo disse, reforçando, é super importante que a gente eleja, né, que a gente vai ter a eleição agora em outubro, né, que tem um olhar, né, a imprensa, a mídia, ela foca muito na questão de quem vai ser o próximo presidente da República, mas também é muito importante a gente ter um olhar para, né, os deputados federais, né, para a Câmara dos Deputados lá em Brasília, e também para o Senado Federal, porque são esse conjunto de parlamentares que vão votar as leis. Né? Então, quando a gente fala que precisa ter taxação de grandes fortunas, porque essa grande fortuna, e aí a justificativa, André, não é taxar, porque as pessoas falam, mas o cara trabalhou, a pessoa, ela lutou para conquistar, ela fez isso, ela fez aquilo, mas tudo isso está dentro de um contexto social. Uma empresa não cresce, né? Um banco não cresce, né? Os bancos agora, a gente tem apresentado, né, todos os bancos privados, Bradesco, Itaú, Santander, os bancos públicos também têm apresentado lucros do primeiro semestre de 2022 agora, né, com valores bilionários. Esse lucro não foi mérito individual de uma pessoa, foi mérito dos empregados, do conjunto da sociedade.
Então a riqueza, ela é produzida socialmente, ela tem que ser distribuída socialmente. Sim. Não se trata de falar porque a pessoa tem as grandes fortunas, tem que... Porque essa grande fortuna foi construída socialmente. Todos trabalharam, até a gente ilustra, né? Até o bancário se desloca para uma agência, a rua que ele pega o carro dele, se ele tiver um carro, ele vai dirigir por uma rua, aquela rua foi construída com dinheiro de impostos pelo Estado, né? Sim. E aí a gente tem, assim, além dessa questão da responsabilidade social, né, de quem constrói, quem ajuda a construir essas grandes fortunas, que dizem, o cara trabalhou para ter, então não é justo. Não, é justo sim, principalmente porque se eu trabalho o mês inteiro para ganhar um salário mínimo, tô lá batalhando, e a gente sabe que a vida não é fácil para a gente conseguir ganhar o nosso salário. Se eu sou tributado, se ele trabalhou para ter, por que ele não pode também? Então é facilmente desconstruído esse argumento de que o cara ele batalhou, não sou a favor de taxar grandes fortunas, nada é responsabilidade social do patrimônio de cada um, né? A gente tem essa responsabilidade de fato. Agora, Valcir, você falou de uma live que foi ao ar ontem, só para a gente poder situar. A gente está fazendo esse podcast, fazendo essa conversa no dia 18 de agosto. A live que o Valcir acaba de dizer, ela foi ao ar no dia 17, tá? À disposição no portal da Contraficute, nas redes sociais também, né? @Contraficute. E tratou justamente sobre a taxação progressiva do imposto de renda pessoa física sobre os trabalhadores. Teve a participação da presidenta da Contraficute, a Juvândia Moreira, e também do Isaac Moreno Falcão. Agora, essa não foi a primeira live. No dia 11 de agosto, o Clemente Gans Lúcio, que é do Fórum das Centrais Sindicais, além da Valdete Severo, também participaram de uma live que é Tributar os Super Ricos e o Mundo do Trabalho, e essa agenda de lives, de debates, enfim, de conversas propositivas, ela continua. No próximo dia 25, depois no dia 1º de setembro, dia 8, dia 15, dia 22 e dia 29, né, com outros temas também, né? Isso. Exatamente, André. Assim, é uma sequência de lives. As pessoas também, elas podem entrar pelo site da Contraf, também acessar, né, as outras entidades no qual a gente citou aqui, por exemplo, o Instituto de Justiça Fiscal, o Sindifisco, né, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita, que a gente chama de Sindifisco Nacional. Então é uma campanha que, assim, ela tá colocada, né? Nós temos a personagem que foi criada, que é a Niara, né, que é uma menininha, né, uma personagem de história em quadrinho, foi criada pelo Aroeira, que também que ajuda muito, que é o cartunista, né, que ajuda muito na campanha. E ela tem a tarefa também, assim, de tornar uma linguagem mais didática para, como eu falei para você, André, como os especialistas, inclusive, onde foi dito na live. A questão tributária no nosso país, ela não é complexa. É que acabam tornando, né, tornando a questão complexa, que é para as pessoas não compreenderem, exatamente para criar argumentos, inclusive os argumentos ideológicos, que é assim, se o cara é muito rico, ele trabalhou. É mérito dele, ele acordava cedo, ele criou um império. Só que a gente vê que a verdade não é essa, né? A gente sabe que o trabalho ele é uma construção social, o trabalho se dá num contexto social. Então, quando a gente faz uma luta, por exemplo, nós estamos fazendo uma luta agora para ampliar o valor da participação nos lucros e resultados, né? Da nossa campanha nacional de 2022 dos bancários e das bancárias. Por quê? Porque a gente percebe que com pandemia os bancos apresentaram lucros bilionários. Agora nós estamos com um problema de carestia, inflação alta, né, o preço das coisas elevados, etc. Os bancos continuam apresentando lucros bilionários. Então é uma forma, né, de devolver para a sociedade, via os seus empregados e empregadas que constroem dia a dia esse lucro, juntamente com os clientes que pagam tarifas, juros, e a sociedade que acaba sendo explorada por isso. Então também é uma forma de redistribuir. Sim. É fácil fazer essa luta para taxação das grandes fortunas? Não. É fácil fazer essa luta com o setor patronal para que distribua de uma forma mais justa os seus lucros? Não. Mas é uma luta necessária, André. É uma luta que tem que ser feita, com certeza. Tem que ser feita, porque a gente vive numa sociedade, né? A gente não vive isolado. Você pode até morar em outros lugares, eu estou falando aqui da cidade de São Paulo, né, mas tem gente, outras pessoas moram no interior do país, interior de outros estados, mas a gente acaba se relacionando. Né? Então, como a gente costuma falar, quando a gente acorda cedo, fala, eu vou lá na padaria comprar um pãozinho quente para tomar um cafezinho,
é bom de saber que aquele padeiro já se deslocou já no começo da madrugada para fazer a farinha ali, fazer a massa, aliás, pegar a farinha, os ingredientes e começar a trabalhar para quando a padaria abrir, antes das 6 horas da manhã, já ter o pão para a gente ir lá comprar, né? Então, eu acho que essa visão também vale para essa questão da tributação, né? Sim, ninguém é muito rico do nada. Sim, né? Com certeza, né? Com certeza não é rico do nada. Sempre foi a força do trabalho de alguém que ajudou essa fortuna a acontecer. Agora, bom, a gente não pode, né? Enfim, em linhas gerais, a campanha é essa. Olha, dia 1º de setembro tem a live Tributar os Super Ricos e o Capital Improdutivo com Ladislau Dalbor. Dia 8/9, proteção às vítimas da Covid, sempre tributar os super ricos e o tema, né? Proteção às vítimas da Covid com Renato Simões. No dia 15/9, 15 de setembro, financiarização da riqueza. Dia 22, o Estado como empregador de última instância com André Luiz Cabral de Lourenço e Simone Deus. E também no dia 29, as desigualdades de raça e de gênero. Essa é a agenda das lives. As lives que já foram feitas estão à disposição. Ensinar você que está ouvindo a gente agora, ensinar um caminho muito fácil para você conseguir assistir essas lives. Digita lá no Google. Campanha Tributar os Super Ricos com Traficute Live. Aí você vai achar as que já foram para o ar, com link para Facebook, com link para YouTube, com link para o portal da Contraficute. E fique atento nas próximas lives também, que serão debates muito importantes nessa questão da tributação no Brasil. Valcir, eu queria agradecer demais a sua participação. Valcir Previtali, secretário de Assuntos Socioeconômicos, obrigado pela essa participação aqui no Contraficast, e a gente volta a conversar no decorrer desse mês aí sobre essas próximas lives, ok, Valcir? Ok, muito obrigado, André, parabéns aí ao trabalho aí do nosso Contraficast aí, muito, muito bacana, uma forma da gente informar, né, e comunicar o que a Contraf e outras entidades estão fazendo para a gente avançar no nosso país, ter um país mais justo, um país democrático, um país com justiça tributária, né, consequentemente com justiça social. Muito obrigado, André. Obrigado, Valcir. E a gente termina, né, com o bordão, né, com o slogan da campanha nacional 2022, que vale também para essa luta que o Valcir acabou de dizer aqui, né, que é necessária para a gente rever a tributação, tributar os super ricos, que é bora ganhar esse jogo, né, Valcir? Isso aí, André. Bora ganhar esse jogo e vamos que vamos. Vamos Muito lá. Obrigado. Valcir Previtali, obrigado mais uma vez pela participação. O Contraficast fica por aqui. Obrigado você que nos acompanhou até agora também. Até a próxima edição. Este foi um episódio do podcast da Contraficute. Fique ligado em nossas redes e canais de informação. Breve tem mais. Breve tem mais. Breve tem mais.